Você assistiu à trilogia. Você viu Aragorn lutar, liderar, vencer. Mas tem uma coisa que Tolkien escondeu nas entrelinhas. Algo que Peter Jackson quase mostrou, mas não explicou. A força real de Aragorn não estava na espada, não estava no sangue de Isildur. Estava em uma escolha que ele fez todos os dias por 80 anos e que quase nenhum fã jamais notou. Hoje você vai entender por que Aragorn era, tecnicamente, o ser humano mais poderoso que já existiu na Terra-média e por que isso o assustava mais do que qualquer orc. Aragorn tinha 21 anos quando soube quem era, quando Elrond lhe revelou sua linhagem, herdeiro de Isildur, herdeiro do trono de Gondor. Qualquer outro homem teria marchado para reclamar o que era seu por direito. Aragorn desapareceu nas terras selvagens por 66 anos. Isso não é covardia. É a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Ter poder ao alcance da mão e escolher não tocá-lo, até estar absolutamente certo de que o poder não o corrompeu ainda. Ele patrulhou as fronteiras do condado, protegendo hobbits que nem sabiam que ele existia, que o teriam chamado de vagabundo se o vissem. Sem reconhecimento, sem recompensa, sem audiência. Tolkien tinha um nome para isso. A nobreza que não precisa ser vista para existir. E Aragorn praticou isso por mais tempo do que a maioria dos reis vive no total. A força real de Aragorn começa aqui, no silêncio, na escolha de não usar o que poderia ter. Isildur pegou o anel quando deveria destruí-lo. E essa falha, esse único momento de fraqueza, manchou toda a linhagem para sempre na percepção de Gondor. Quando Boromir olhava para Aragorn, via um fantasma de traição. Quando Denethor ouvia o nome Isildur, apertava os dentes. A linhagem que deveria ser a maior força de Aragorn era, para o mundo, uma marca de infâmia. E aqui está o que ninguém fala. Aragorn sabia disso. Carregava isso. Acordava todos os dias com o peso de uma falha que não era sua, e escolhia não usar isso como desculpa. O anel tentou Aragorn. Não da forma óbvia, não com visões de poder, com algo mais sutil, com a lógica de que ele merecia falhar, que a corrupção era inevitável, que Isildur havia cedido, então ele também cederia. Aragorn respondeu a essa voz fazendo exatamente o oposto. Ele entregou o anel a um hobbit, conscientemente, sabendo que se o tocasse, provavelmente perderia. Isso é força, não é lutar e vencer. É saber os próprios limites com precisão cirúrgica e agir de acordo. Existe uma parte da história que os filmes mal tocam e que os livros guardam como um tesouro escondido. Durante décadas, enquanto Gondor acreditava que não havia mais herdeiro, Aragorn liderava os Dúnedain, os últimos Rangers do Norte. Uma ordem de guerreiros que patrulhavam as terras ermas, caçavam criaturas das trevas e morriam em batalhas que ninguém jamais registraria em nenhuma crônica. Aragorn os liderou por mais de 50 anos, não como um rei com corte e conselho, como um irmão mais velho que dormia na lama junto, que enterrava os mortos pelo nome, que conhecia as esposas e os filhos de cada homem que servia sob seu comando. Esse é o Aragorn que faz os hobbits confiarem nele instantaneamente no pônei saltitante, porque ele carrega no corpo a linguagem de alguém que já perdeu companheiros, que já chorou sobre túmulos improvisados. A verdadeira força de um líder não se mede nos momentos de vitória. Mede-se enquanto ele conhece o custo real do que pede aos outros. Aragorn sabia esse custo melhor do que qualquer rei que jamais sentou no trono de Gondor. Gandalf disse uma coisa que poucos prestam atenção. O anel não apenas corrompe, ele amplifica. Pega o que já existe dentro de alguém e expande até que esse algo consuma tudo ao redor. Em Boromir, havia um patriotismo que beirava o desespero, e o anel o transformou em obsessão. Em Gollum, havia uma natureza já inclinada à possessividade, e o anel a cristalizou por séculos. Em Aragorn havia, o que exatamente? Justiça, responsabilidade.
um senso tão absoluto de dever que ele havia renunciado à vida pessoal por décadas para servi-lo. O anel com Aragorn não o tornaria um tirano banal, tornaria um tirano justo. Um rei que reordenaria o mundo inteiro segundo um código moral perfeito e implacável, sem espaço para a desordem humana, para o erro, para o crescimento. O pior tipo de mal, o que acredita absolutamente em sua própria bondade. Sauron sabia disso. É por isso que os Nazgûl foram enviados atrás de Frodo. Mas os maiores esforços de Sauron em corrupção psíquica eram sempre direcionados a Aragorn. Porque Aragorn corrompido não seria apenas um inimigo vencido, seria o fim de qualquer resistência possível. Existe um momento nos livros, e que o filme capturou apenas parcialmente, que é, tecnicamente, o feito mais impressionante de qualquer ser humano em toda a história da Terra-média. Os Mortos de Dunharrow. Um exército de espectros que havia traído Isildur há 3.000 anos e estava condenado a vagar até que o herdeiro de Isildur os libertasse, ou os destruísse. Nenhum homem havia entrado nos caminhos dos mortos e saído vivo em 3 milênios. Os espectros haviam enlouquecido e matado todos que tentaram. Aragorn entrou, sozinho à frente, com Andúril erguida e a voz absolutamente calma. E os mortos o seguiram. Não porque ele os ameaçou, não porque ele tinha poder mágico sobre eles, mas porque havia algo na presença de Aragorn, na combinação de linhagem, de décadas de integridade inabalável, de um peso moral construído ao longo de uma vida inteira, que os espectros reconheceram como autoridade legítima. 3.000 anos esperando. E quando a pessoa certa finalmente apareceu, eles souberam imediatamente. Isso não é magia. Isso é o que acontece quando um homem passa a vida inteira sendo exatamente quem ele deveria ser. No fim, o que faz de Aragorn o ser mais poderoso da Terra-média não é nenhuma das coisas que você esperaria. Não é a linhagem, não é a espada reforjada, não é sequer o amor de uma elfa imortal que abriu mão da eternidade por ele. É que Aragorn sabia exatamente quem ele era e escolhia, todos os dias, ser isso completamente. Num mundo cheio de seres que fugiam de si mesmos, Boromir que fugia da sombra do pai, Théoden que fugia do peso da responsabilidade, Denethor que fugia da própria loucura, Aragorn era o único que parou de fugir. Aos 20 anos, sozinho nas terras selvagens, sem ninguém assistindo. Tolkien viveu a Primeira Guerra Mundial, perdeu quase todos os amigos que tinha, e criou Aragorn não como um super-herói, mas como a resposta à pergunta que o havia atormentado por décadas. O que faz um homem bom num mundo que parece projetado para destruir homens bons? A resposta que ele encontrou foi esta: não é força, não é poder, é a recusa, silenciosa, diária, sem testemunhas, de se tornar algo menor do que você sabe que pode ser. Aragorn era humano, mais humano do que qualquer personagem da trilogia. E é exatamente por isso que ele foi o único capaz de carregar o peso que o anel nunca precisou colocar nele, porque ele já carregava outro, o peso de ser livre para escolher, e escolheu bem, toda vez.